Galera, é o seguinte, esse é o Xbox One X. Na oitava geração, o Xbox One X foi o meu console preferido. Isso tudo porque ele era a promessa de um hardware mais próximo de um PC gamer e isso proporcionaria resultados mais eficazes, tanto nas performances dos jogos, como também na qualidade de imagem deles. Só que eu tenho uma pergunta para você. Esse console, você acha que ele foi bem utilizado? Usando o Xbox One X em 2023 e percorrendo um certo caminho para poder encontrar uma experiência com o console que mostre como ele conseguiu se segurar bem até aqui no fim da oitava geração, eu encontrei inúmeras etapas para chegar até a parte boa dele atualmente. O que quer dizer que nem todas as etapas do console foram tão interessantes assim, mas todas elas são necessárias. A primeira etapa basicamente é o que motiva todo o resto do que eu tenho para contar para vocês nesse vídeo. Ela vai nos mostrar aonde poderiam ter usado o poder do Xbox One X e quais poderes seriam esses. Por isso, a primeira etapa é a da problematização do console. Em março de 2023, nós recebemos o que pode ser um dos maiores lançamentos do ano, Resident Evil 4 Remake. E com ele, além de uma eficácia enorme na hora de fazer seu trabalho enquanto remake de um jogo da franquia, também encontramos alguns problemas que não se justificam nem mesmo na antiga geração. Mas o Xbox One X acabou escapando de todos esses problemas, e isso aconteceu pelo simples fato dele não ter recebido uma versão do jogo para poder executar. Por algum motivo que talvez esteja associado a Microsoft impulsionar a substituição do Xbox One S para o Xbox Series S, já que diante dos outros consoles, ambos podem ser vistos como as plataformas de custo-benefício e o Series S é a mais atual, Resident Evil 4 não chegou para a oitava geração da Microsoft, chegando apenas para os Xbox Series. Do ponto de vista técnico, alguns críticos julgaram essa falta de lançamento no console como culpa do Xbox One base e do Xbox One S, porque o Resident Evil Village enfrentava mais problemas que as demais plataformas para poder manter algo que era extremamente importante para o motor gráfico do jogo nos consoles menos poderosos da Microsoft, a performance. A RE Engine foi feita para se focar nos 60 quadros por segundo, por isso desde muito cedo com a sua utilização, os jogos mesmo no Xbox One base se focaram em 60 FPS, mas no Village, mesmo com sua resolução se focando em 900p, o Xbox One base se mantém bem longe dos 60 quadros. Independentemente disso, Resident Evil 4 em suas versões para a antiga geração, para os consoles que receberam uma versão do jogo, continua tendo problemas de performance. Isentar o Xbox One S serviu apenas para a gente não conseguir ver como o Xbox One X iria performar o jogo com o seu poder extra. E isso é algo que eu pagaria para ver. Digo, as demandas técnicas de Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village são apenas ligeiramente distintas, mas o fato de um ter sido lançado para o Xbox One e o outro não, faz com que um grande console da Microsoft perca um lançamento incrível, não nos deixando ver a plataforma fazer o que ela sempre fez de melhor, algo que faz parte da próxima etapa. Claro, antes da gente partir para ela, clicar no gostei e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas é muito importante, assim você apoia o canal e o trabalho que eu faço por aqui. Mas vou presumir que muitos já tenham uma vaga ideia da próxima etapa. Ela é o que faz o Xbox One X ter razão para existir na mesma geração em que já tínhamos um Xbox One comum. A próxima etapa é a resolução de problemas. Imagino que vocês tenham uma lista de jogos problemáticos na cabeça de vocês. Mesmo na oitava geração, muitos games começaram a demandar mais poder técnico do que os consoles da época podiam ofertar ou muitas vezes não foram devidamente otimizados para esses consoles e assim, por não fazer uso corretamente do poder deles, acabaram trazendo resultados bastante limitados. Isso acontece com muitos jogos, inclusive. Diversos desenvolvedores não sabem trabalhar sem margem extra de poder, porque isso requer muito cuidado e trabalho no desenvolvimento, itens que estão em falta hoje em dia. E é aí que o Xbox One X entra na oitava geração, porque poder definitivamente não faltou. Grande parte desses jogos problemáticos, o Xbox One X conseguiu resolver o problema, ou ao menos ofertar uma possível solução. Vejam bem, uma das experiências mais problemáticas que nós tivemos há poucos anos atrás na indústria foi Star Wars Jedi Fallen Order. Visuais impecáveis, uma mistura de mecânicas de diversos jogos distintos que deu muito certo, indo de Uncharted até Dark Souls, e uma variedade absurda de cenários. Tudo isso parece ser muito bom, mas a realidade é que o jogo veio
acompanhado de diversos problemas, e um deles foi a baixa resolução, porque ela alterava em valores um tanto esquisitos no Xbox One, além da performance não ser nada estável. O 900p não é uma resolução atípica no Xbox One, e isso precisa ficar bem claro, mas por se apresentar de forma confusa nesse jogo, encontramos na prática o que dissemos sobre os desenvolvedores não saberem usar um poder exato para poder desenvolver um game. Eles têm a necessidade de um poder extra para assim ter margem de falha e coisa do tipo. E no caso de Star Wars Jedi Fallen Order, isso está associado ao seu 900p, que é dinâmico, mas permanece o mesmo na prática. Estranho, né? Vamos lá. A contagem tradicional dos 900 pixels é de 1600 por 900. Isso quer dizer que o jogo oferece 1600 pixels horizontais e 900 pixels verticais. Star Wars Jedi Fallen Order atinge essa resolução, mas às vezes ele tem a necessidade de reduzir os pixels horizontais pela metade, contribuindo com apenas 800 pixels. Ainda vamos encontrar os 900p de resolução, mas por conta dessa perda, por vezes pode ser um 900p menos nítido. E é aí que o Xbox One X entra em cena no jogo. De fato, ele até não roda o game em 4K, mas por outro lado, oferta o que ele precisa: estabilidade. Existem duas formas de jogar o game por aqui no One X. Você pode escolher o modo Performance, e aí você vai ter uma performance que fica na casa dos 40 quadros de forma destravada, oscilando bastante, atingindo 1080p, que são fixos. O fato do jogo estar rodando em 40 fps pode ser algo ruim, porque não é uma performance fixa, mas logo vocês vão descobrir que talvez no Xbox One X especificamente isso não chegue a ser algo tão ruim quanto parece. Por outro lado, se esse não for o modo que você quer optar, dá para escolher o que se concentra na qualidade de imagem. Nele temos 1440p, que são fixos na resolução, e uma performance estável em 30 quadros por segundo. Algo muito parecido também acontece com o próprio Resident Evil Village que nós mencionamos, com a diferença de que no modo Performance e rodando em 1080p, o jogo atinge os 60 quadros por segundo sem problemas. Já no modo qualidade, ele oscila para os 40 quadros, mas tem 4K de resolução sendo feito com uma técnica de reconstrução, ou seja, ele tem resultados melhores aqui. Tô pontuando esses dois casos em que o console resolve problemas, porque olhando para o quão difícil de lidar eles são, ver que o Xbox One X conseguiu resolvê-los me faz levantar o questionamento de até onde o console iria se aproximar da nova geração quando o assunto é o Resident Evil 4 Remake. E sim, nesse caso eu tô me referindo à performance do jogo. O quão próximo o console iria chegar da performance do Xbox Series X, por exemplo. Por que não usar o poder extra dele para isso? É pensando assim, inclusive, que ingressamos em mais uma etapa que tem a ver com o poder extra da plataforma, o VRR e a possibilidade de operar o console em 120 Hz. Eu sei que ainda não faz parte da realidade de muita gente, mas atualmente em um cenário mais gamificado, muito estimulada pelos monitores com uma taxa de atualização de 144 Hz ou que vão além disso, as TVs começaram a sair dos 60 Hz para poder atender essa parcela do mercado também. O número de pessoas jogando videogame aumentou e parte da culpa disso são dos jogos competitivos. E isso tem tudo a ver com a TV ter ou não ter 120 Hz. Se fosse para falar de uma maneira fácil, uma TV de 120 Hz permite que você tenha um tempo de resposta mais rápido. Ela te dá vantagens nos jogos competitivos justamente por conta disso. Essa foi uma característica prometida na nova geração com os Xbox Series, por exemplo. A diferença é que a nova geração tem poder para rodar os 120 quadros por segundo e assim tirar total proveito dos 120 Hz que as TVs proporcionam. Já as experiências no Xbox One X acabam sendo limitadas a 60 fps, mesmo que o console seja suportado por essa taxa de atualização. E sim, isso parece estranho, mas vai fazer sentido, eu prometo. O Xbox One X não usa os 120 Hz das TVs para trazer 120 quadros por segundo nos jogos. Ele usa isso para diminuir a percepção de algo chamado stuttering. Vamos dizer que stuttering é uma leve travada na performance do jogo que pode acontecer porque a taxa de quadros por segundo não está sendo estável. Vou explicar. Numa TV de 60 Hz, o tempo para ocorrer uma atualização em um jogo de 60 quadros por segundo é de 16,7 milissegundos. Então, se um jogo não conseguisse completar os 60 quadros nesse período, ele iria precisar dos próximos 16,7 milissegundos acontecerem para poder completar esse quadro e assim avançar. Teríamos o dobro de espera da performance, por assim dizer, e isso ocasionaria na leve travada que a gente mencionou. É algo pouco percebido, mas uma vez que seus olhos notam, não tem como desver. Por isso que a chave de
tudo está em perceber ou em não perceber o problema. E os 120 Hz facilitam para que você tenha uma experiência mais tranquila nesse sentido, por fazer com que esse problema seja minimizado a ponto de você quase não percebê-lo. Quando você libera os 120 Hz do console, a imagem passa a ser atualizada num intervalo muito menor, que ocorre em 8.3 milissegundos, aproximadamente. Isso não vai impedir a performance de ser instável, mas como o tempo de intervalo na atualização agora é menor, leva menos tempo para o próximo quadro ser carregado. Daí o stuttering acaba sendo menos perceptível. Mas sim, dá para acabar de vez com esse problema se você tem uma TV com VRR e o Xbox One X. Essa não é uma tecnologia que veio dos Xbox Series apenas para o One X. O One S também está usando ela, mas o poder do One X é o que faz o melhor uso dela por aqui. Para entender o VRR é preciso entender antes que com ele ativo, não existe mais a padronização do tempo de intervalo que a gente comentou. Com a função ativa, a GPU do console é quem vai ditar o ritmo desse intervalo com o intuito de sincronizar o ritmo do jogo com o ritmo da TV, para poder impedir os problemas que a gente acabou de mencionar. Mas existe um porém. A margem para o VRR funcionar é de 40 quadros por segundo no mínimo. Se o jogo rodar com menos do que isso, ele não vai funcionar. E por isso, o One X tem mais sentido com a tecnologia. Como o console tem muitos jogos que usufruem de um modo performance que foge dos 30 para poder almejar os 60 quadros, os que não conseguem alcançar esses 60 quadros acabam sempre ficando numa faixa que oscila bastante, a partir dos 40 FPS. E a inconsistência não é um problema para ele se a sua TV tiver suporte ao VRR. Só que infelizmente, nem sempre esse é o caso do Xbox One, porque ele não apresenta jogos em que você consegue escolher um modo performance, por exemplo. Por isso eu disse antes que o modo performance de Star Wars Jedi Fallen Order podia não ser necessariamente um problema, e com o modo ativo, a sensação é que você está jogando em 60 FPS porque tudo é muito fluido. Mas como eu disse antes, ter uma TV com esses recursos não é a realidade de todos. Por isso, a nossa próxima etapa consiste em encontrar 60 quadros por segundo e o 4K prometido pela plataforma. Os PCs já estavam com tudo. A indústria olhava para eles como principal alvo. Performance e resolução eram apenas alguns dos itens proporcionados em maior qualidade pelos computadores, e os consoles queriam alcançar isso. Atingir resoluções altas e um alto padrão de performance em 60 FPS é um feito raro em qualquer geração, e um console conseguir atingir tal feito só mostra o seu poder. Então vamos voltar na 7ª geração para ver isso. Não sei se vocês se lembram, mas existia uma disputa acirrada na 7ª geração pela supremacia técnica no meio de combates desenfreados. De um lado tínhamos Battlefield com visuais impressionantes, usando um sistema de física bem avançado para sua época, mas ele rodava em 30 FPS. Do outro, tínhamos Call of Duty, que trazia bons gráficos, boa resolução e alcançava os 60 quadros por segundo inúmeras vezes. O grande alvo das críticas, no entanto, sempre foi a mesmice dos gráficos de Call of Duty. Na época, a mídia apontava que durante um bom tempo não houve inovação gráfica dentro da franquia, e isso não foi uma mentira. A gente só foi encontrar avanço nesse sentido, ao menos um avanço substancial, no Black Ops 2. Mas essa falta de avanço acontecia para poder priorizar um elemento técnico que era fundamental para a franquia, e continua sendo até hoje: a performance. Só que mesmo que diante das entradas mais recentes na saga, os consoles da 8ª geração tenham um certo problema com isso, com seu poder extra, esse não foi nem de longe um problema para o Xbox One X, mas o cenário parece que se repetiu ao que era visto na 7ª geração. Depois que Modern Warfare voltou na 8ª geração com uma nova história, os visuais fotorrealistas se instalaram, e quando vamos para o segundo Modern Warfare da 8ª geração, os gráficos não mudaram muito. Tudo isso foi para poder manter a performance. Mas o fato da gente não encontrar melhorias não quer dizer que não existem diferenças nas responsabilidades visuais dessa sequência. Vamos dizer que o novo Call of Duty Modern Warfare 2, em cada cenário que apresenta, tem uma demanda técnica diferente para poder impressionar. Em dado momento ele vai trazer sensação de escala, em outras partes, diversos NPCs para poder lidar, e certos trechos vai ter muita coisa acontecendo. O curioso é que esse é o único console da 8ª geração em que ele atinge o 4K fixo nativamente em 60 quadros por segundo. Essa não foi a única vez que isso aconteceu, mas ter 60 FPS em alta resolução é de certa forma um milagre. Poucos jogos conseguem atingir essa façanha. Essa foi uma maneira de dizer que o console é poderoso, e quem estava ansioso por ele agradeceu por estar jogando esse game na plataforma aprimorada. Por isso, temos a nossa última etapa, que eu chamo de Santo Graal. O período mais difícil de
uma geração é quando ela precisa apresentar um jogo que saiu para a geração seguinte, ao mesmo tempo em que faz isso sem perder muito da qualidade. E apesar de não ser muito aclamado enquanto jogo, para o que nós precisamos, The Callisto Protocol é uma obra de arte se você escolher jogar no Xbox One X, caso você ainda faça parte da 8ª geração. Primeiro, deixa eu esclarecer algo. Esse jogo usa Unreal Engine 4, que é o mesmo motor gráfico que deu vida tanto a Star Wars Jedi Fallen Order, como também a Gears 5, que mencionamos anteriormente. E isso possibilitou resultados impecáveis na nova geração. Mas o que ele realmente responde aqui é como fazer uma redução para a geração anterior e ainda assim impressionar. Esse é um feito inclusive que só pode ser atribuído ao Xbox One X nessa geração em questão. Eu não posso recomendar a vocês a versão de Xbox One S de The Callisto Protocol, porque ela simplesmente não se sustenta, e eu vou explicar o que acontece. A diminuição aqui acontece através de um trabalho muito artístico. Digamos que tem muito a ver com como a arte do cenário foi concebida para surgir em diferentes gerações. Os detalhes são menores no Xbox One X, obviamente, porque a gente está falando de uma versão que é oriunda do Xbox One S, mas o segredo da coisa está no número de elementos que foram concebidos através da direção de arte para poder ganhar vida. O que o Xbox One X faz é, com sua maior resolução quando comparada ao Xbox One S, proporcionar um cenário nítido e claro diante da visão do jogador, realçando todos os efeitos que ficaram, mesmo depois da redução, para ele poder chegar na geração anterior. Aqui o jogo roda em 1440p, por isso visualizar os elementos não foi uma tarefa difícil. Só que no One S, essa é uma das principais dificuldades. No console base, o game pode chegar até a 720p, fazendo uso da resolução dinâmica e sem o apoio de grandes técnicas para poder disfarçar isso, o que é natural. O fim da geração já está aí e as empresas não se preocupam mais em esconder as limitações das plataformas anteriores, bem pelo contrário. Dessa forma, os pontos fortes do jogo, como o próprio cenário e os modelos dos personagens, ficam embaçados na tela. Você quase não consegue observá-los, algo que não acontece com o Xbox One X por conta da maior contagem de pixels. A atmosfera é fortemente valorizada aqui por essa maior resolução. Os feixes de luz volumétrica ajudam nesse sentimento porque aparecem em abundância e se apropriam da Unreal Engine 4 para poder fazer isso. E quanto aos modelos, bem, rugas, detalhes na malha da roupa e poros na pele são apenas alguns dos inúmeros elementos que o jogo proporciona nos personagens. Isso porque a gente está falando apenas dos personagens humanos. Os inimigos também são tão detalhados quanto eles. Além disso, cada canto do ambiente, apesar de ter sido reduzido na qualidade gráfica, ainda assim é valorizado pelo Xbox One X. E a prova viva disso é que o console traz sombras que outras plataformas, como o próprio Xbox One S, não renderizam. E faz tudo isso em 30 quadros por segundo que são estáveis, ok? Isso é algo que precisa ficar bem claro, porque o Xbox One S tem sérios problemas na sua performance. Os cenários de The Callisto Protocol geralmente são bem escuros e abusam dessa luz que eu mencionei para vocês, mas isso não impede da gente observar o tanto de detalhes e elementos que eles possuem. O nível de partículas aqui é sensacional, por exemplo, e considerar uma alta resolução com tudo isso performando em 30 FPS que são estáveis é algo que nos faz respirar aliviados, porque esse é um jogo que saiu para a nova geração também, então a demanda é muito mais alta. Se você olhar para o desempenho do One S, vai ver como botar tudo isso na tela é uma tarefa complicada. O console não conseguiu, deixou essa tarefa para o Xbox One X. Então, usando o Xbox One X em 2023, precisamos enaltecer o console em dar conta de jogos como esses e resolver diversos problemas na sua trajetória. Mas olhando para todo esse histórico e pensando nos prós e nos contras, em 2023, você acha que vale a pena comprar um Xbox One X ou compensa ir para a nova geração? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.